Então a palavra que Deus colocou no meu coração está no Salmo 135. Foi o Senhor que confirmou na oração, quando o Senhor fala, né, unge os nossos lábios. O Senhor falou, e a palavra é para falar sobre isso. E o Senhor confirmou, e eu estou muito feliz, irmãos. Amém? Salmo 135. Os irmãos que puderem se colocar de pé em reverência à palavra. Amém. Glória a Deus. Bom, Salmo 135. Deus é louvado pela sua bondade, poder e justiça. A vaidade dos ídolos. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, no átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores a seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel, para seu tesouro peculiar. Porque eu conheço que o Senhor é grande, e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Faz subir os vapores das extremidades da terra. Faz os relâmpagos para a chuva. Tira os ventos dos seus tesouros. Foi ele que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais, que operou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, entra contra Faraó e contra os seus servos, porque feriu muitas nações e deu morte a poderosos reis, Seom, reis dos amorreus, e a Og, rei de Bassã, e todos os reinos de Canaã, e deu a sua terra e herança a Israel, seu povo. O teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá em atenção aos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, a obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, não veem. Tem ouvidos, mas não ouve. Nem há respiro algum na sua boca. Semelhantes a eles se tornam os que os fazem e todos os que confiam neles. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós, os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Bendito seja, desde Sião, o Senhor que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Amém? Amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. E esse salmo, irmãos, ele veio para nos dizer que nós devemos usar os nossos lábios para louvar ao Senhor. E o Senhor quer perguntar, né, para mim e para você: você tem louvado ao Senhor? Que tipo de cântico você tem usado para louvar ao Senhor? Qual é a forma que você tem louvado ao Senhor? Este salmo, ele nos ensina que o louvor ao Senhor é a palavra de Deus. E você tem colocado no seu coração a palavra de Deus? Você tem tirado um tempinho da sua vida, do seu dia a dia, da sua correria, para louvar ao Senhor? Ler um versículo, ler uma palavra, ouvir um hino onde ele é tirado do fundo do coração, mas com palavras que
adoram a Deus, palavras que a gente sabe que estamos louvando ao Senhor, e é isso que o Senhor quer para cada um de nós que está aqui, para vocês que estão nos assistindo. Ele quer que a gente louve a Ele, que a gente unja os nossos lábios, como foi falado na oração, que os nossos lábios sejam ungidos, para que quando a gente for falar algo de Deus, quando a gente for falar sobre Deus para alguma pessoa, os seus lábios estejam ungidos, o seu coração esteja preparado, porque uma palavra maldita, ela pode afastar, em vez de trazer um irmão para Deus. E que nossos lábios, eles sejam usados para abençoar, não para amaldiçoar. Porque críticas, julgos, tem diversos. E é muito fácil sair da nossa boca. Mas quando você está em comunhão com Deus, quando você se dedica a fazer a vontade de Deus, você consegue gerir essas situações e consegue passar para as pessoas de uma forma amável, de uma forma que as pessoas entendam, que elas consigam vir para a casa de Deus. Deus colocou aqui no meu coração, a minha esposa ontem um rapaz foi no portão da minha casa é bem de frente para a rua, então o que a gente mais vê passar lá é pessoas pedindo alguma coisa, né? E eu sempre oro, busco a Deus e falo, Senhor, coloca no meu coração, porque muitas pessoas nos enganam, são enganosas, né? Mas se a gente pensar só assim também, a gente não vai estar ajudando, né? E ontem o rapaz chegou lá no portão e falou para minha esposa se ela tinha um dinheiro para ajudar ele. E aí minha esposa falou assim, olha, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você quiser ouvir, eu vou passar para você. Ele falou, amém. E aí minha esposa, em breve palavras, pregou para ele ali, e ele contou a história dele. Ele foi muito sincero, ele falou que ele foi preso, foi condenado a 30 anos de prisão, e que ele já tinha cumprido uma parte, 12 anos, e que ele estava há 1 ano em regime aberto, mas que Deus visitou ele lá na cadeia, que ele conheceu a Deus, conheceu a Jesus, e ele estava pedindo porque ele tinha um monte de conta para pagar, e ele precisa pagar essas contas, mas ele já tem Deus no coração dele, e ele foi relatando tudo ali. Aí minha esposa foi, pregou para ele, falou que Deus era com ele, que ele não precisava se preocupar com os julgos, que o que ele cometeu no passado, ele cumpriu, ele já pagou, e o Senhor já o libertou, e o Senhor já está com ele, e que ele não se preocupe com essas coisas, e que ele venha fazer a vontade de Deus, e que ele receba o abraço de Deus, e foi falando, irmãos. Então, Deus usou os lábios dela para fazer a vontade de Deus. E no final, ele foi e falou, irmã, eu vou deixar uma palavra para você. Está em Miqueias 7:7. Depois os irmãos lê essa palavra. Ele deixou para minha esposa. E era uma palavra que nós estávamos precisando. Então Deus usou ele ali para dar um conforto para nós também. E falar que é conosco. Que Ele está nessa igreja. Que Ele está com nós aqui. E cada vez que a gente ouve essa vontade de Deus, essas palavras de Deus, a gente fica feliz. É forças para a gente continuar, irmãos. Então Deus usou a minha esposa para falar com ele, e Deus usou ele para falar com a minha esposa. Então, você vê como que Deus faz, né? Deus usa quem Ele quer, irmãos, na hora que Ele quer. É só você se abrir para Ele. Só você entregar seu coração. Se você acha que Deus não está te ouvindo, se você acha que Deus esqueceu de você, ou que você cometeu um erro aqui, outro erro ali, e que não tem mais jeito, irmãos, tira isso da sua cabeça. O Senhor, nosso Deus, enviou o teu Filho amado Jesus Cristo para morrer
na cruz do Calvário por nossos pecados. Ele morreu por nós. Ele nos salvou da garra do inimigo. Então só basta nós querermos estar junto de Deus. Só basta nós aceitarmos Ele como nosso único Salvador. Está nas nossas mãos. É só nós fazermos a vontade de Deus. Então que cada um de nós venha entender. Passamos por momentos difíceis? Passamos. Passamos por dificuldades? Passamos. Mas nós sabemos que acima de todas essas coisas, tem um Deus Todo-Poderoso que está aqui para nos abraçar, para nos colocar numa posição melhor e para mostrar que tudo é possível para os que creem. Amém? E esta palavra, irmãos, ela fala, do versículo 1 ao versículo 4, eu fiz até uma anotação aqui, que ela fala, ele fala para nós aqui, porque ele é grandioso em escolher o povo para si. Então ele está falando que ele escolheu nós para estarmos com ele. Então esse salmo ele veio para dizer isso, que o Senhor escolheu nós para estarmos com ele. Irmãos, tem coisa melhor que isso? Você saber que o Senhor escolheu você para estar com ele. Nós temos que glorificar o nome do Senhor e estar feliz, porque nós sabemos que por onde a gente passar, onde a gente estiver, Ele já nos escolheu, e Ele vai estar sempre com cada um de nós, cuidando, abençoando, tirando o nosso medo, tirando a nossa dúvida, tirando o nosso sofrimento, angústia, tristeza, tudo aquilo que não faz bem para o nosso corpo, para a nossa alma. Ele está preparado para fazer isso. É só nós entregarmos as nossas vidas verdadeiramente para Ele. No versículo de 5 a 7, ele fala, porque Ele é soberanamente, porque Ele soberanamente governa toda a sua criação. Não sei se eu escrevi certo essa palavra, mas ele está querendo dizer aqui, o Senhor, Ele governa tudo. O Senhor, Ele governa tudo. Ele criou tudo e Ele governa tudo. Então, Ele sabe de tudo. Ele sabe o que eu estou pensando, Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe se você está andando no caminho certo ou não, Ele sabe que talvez você vai tropeçar em alguma parte da sua vida, mas Ele também sabe que Ele vai estar sempre ali para te abraçar, para te carregar no colo, para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Amém? E do 15 ao 18, aqui está falando o quê? Dos motivos pessoais. Por que devemos louvar a Deus? Sinal de que estamos vivos. Então, por que nós estamos louvando a Deus? Porque nós estamos vivos. Porque o Senhor nos deu esta vida para louvar a Ele, para cultuar a Ele. Mais uma vez, eu confesso, eu estou muito contente. Estou muito contente. Eu sempre venho falando aqui para os nossos irmãos que nós sempre ficamos preocupados em saber quem vai pregar, quem vai estar conosco, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. E o Senhor vem sempre nos falando, por que essas perguntas? Eu coloquei vocês para fazer a minha vontade. Eu coloquei vocês para pregar o Evangelho, para fazer a missão, visitar lares, verificar se os nossos vizinhos aqui estão precisando de algo, para nós falar do Senhor nas padarias, falar nos mercados. Então o Senhor, Ele envia os teus filhos, Ele envia os irmãos para abrir os nossos olhos, porque às vezes a gente está concentrado em achar que nós não podemos e que nós temos que passar para outros fazer. E o Senhor já deixou claro aqui na nossa igreja, na ICR,
Igreja Cristã Renovada. O nome já diz, Igreja Cristã Renovada. É um renovo para as nossas vidas. E que nós estamos aqui, cada um de vocês, irmãos. Se Deus colocar no coração de vocês, que vocês precisam pregar o Evangelho, vocês precisam fazer a vontade deles, e vocês precisam demonstrar o amor de Deus que vocês têm no coração para outras pessoas, vocês estão preparados. Então, cada um de vocês que está aqui, não se sinta inferior a quem está aqui, porque eu só sou um instrumento, mas quem está aqui é o Senhor dirigindo esse culto, é Deus que dirige esse culto. Quando eu subi aqui, eu falei, Senhor, eu sou somente um instrumento em tuas mãos, que eu venha cada vez mais diminuir e que a tua glória, a tua presença cresça. Então é dessa forma, irmãos. E por fim, aqui fala, né, que nós devemos orar a Deus, porque é a nossa obrigação, uma ordem nossa. Ou seja, nós temos que ordenar a nós mesmos, eu preciso buscar a Deus, eu preciso orar a Deus, porque Deus, Ele deixou bem claro que a salvação de cada um de nós é individual. Então, se cada um de nós orar, buscar, clamar ao Senhor, o Senhor é poderoso para libertar de vícios, para restaurar casamentos, para te libertar das drogas, te livrar das doenças, tirar todo o mal que está na tua volta, que te persegue. Então, se você orar, se você buscar, você consegue, você mesmo, se libertar de todos esses males. Então, irmãos, cada um de nós que está aqui presente, comece a praticar e comece a entender que você está preparado. Só basta você orar, você buscar a Deus, entregar a sua vida verdadeiramente a Ele, que Ele vai transformar a sua vida. O Senhor vai cuidar de você. Fácil é? Não é. Às vezes ficamos escondidos num quarto escuro, ou desanimados, entristecidos, mas se mesmo assim, você, com aquele pouquinho lá no fundo do seu coração, aquela luzinha que está quase apagando, você conseguir que ela volte a acender, você vai ver a transformação na sua vida. Então, coloque esta palavra no seu coração e saiba que o Senhor quer que os seus lábios, eles sejam ungidos para louvar ao nome de Deus. É você fazer a vontade dEle, você ouvir a palavra, você cantar louvores de adoração a Deus, e as demais coisas Ele o fará na sua vida. Amém? Esta é a palavra, e o nome de Deus seja eternamente louvado. Amém. Glória a Deus.